Tá aí? Nossa, vamos melhor ficar 10 minutos mesmo? Nossa, tá dormindo, mano? Os 5 minutos estava bom. Então, vamos dar continuidade, eu espero que seja. Esse é bastante simples, então, nos outros exercícios mais complicados, a gente vai demorar um pouco mais. Matriz, pessoal, é o mesmo formato. Veja bem aqui, quando eu vou fazer uma matriz, por exemplo, eu posso usar alguns comandos específicos. A gente vai usar alguns exemplos aqui. Nesse caso, eu estou usando um RBind, que é row bind, ou seja, coloca as linhas todas juntas dos seguintes vetores. A, que a gente definiu lá em cima, que é 1, 2, 3, 4, né? Você voltar aqui, é 1, 2, 3, 4. O F, que é 5, 6, 7, 8. E o G, que é 9, 10, 11 e 12. Ou seja, isso é uma forma de eu agregar esse conjunto por linhas. Então, eu vou fazer isso e vou ter o R. Você vai ver que o primeiro é a linha row bind, que é row é linha, bind é juntos. Eu coloque junto em formato de linhas os seguintes variáveis, A, F e G. E elas são de definição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Você vê que o nome aparece à esquerda ali. Desculpa interromper, mas eu acho que o professor esqueceu de começar a gravação. Opa, verdade. Deixa eu só voltar aqui, né? Então, obrigado. Isso é importante, senão não vou ficar sem aula. É que quem ia gravar é o Luiz, mas ele fugiu. Sei que não conseguia fazer lá. Ah, eu tô gravando sim. Tô gravando. Tá gravando? É, com outro programa. Então tá. Então tá, a gente começou o record aqui. Então na matriz, a gente vai ver que é isso. Tem duas técnicas aqui, simples de fazer, uma técnica simples. É rebind, eu chamo tudo e fala que cada definição Y é uma linha, que é 1, 2, 3, 4. O F é outra linha, 5, 6, 7, 8. E o G. Ou seja, formei uma matriz cujas linhas se chamam A, F, G. Bom, eu posso dar nomes à coluna, que aparece 1, 2, 3, 4, da seguinte forma, vou chamar elas de A, B, C, D. Ok, D, você vai ver que eu vou ter então A, B, C, D. Também posso apagar o row names de H, ou seja, eu tirei aqui o A, F, G e ficou 1, 2, 3, né? E posso apagar também a coluna, e daí eu fico tudo com colunas definidas, tanto linha como colunas, definidas por números, 1, 2, 3, 4. Olha bem atenção nesse parênteses. Aqui é a chave de você compreender para você chamar variáveis, conjunto de variáveis e obter qualquer informação dos seus arquivos. Não importa a dimensão que ele tiver. Veja bem, na linha, você vê que o número 1 aparece antes da vírgula. Então, a linha 1, 2, 3 está antes da vírgula. Entendeu? Depois da vírgula, tá as colunas. Então, se eu quiser referir só uma coluna, eu ponho vírgula 1. Entendeu? Por exemplo, se eu colocar só assim, ó, vírgula 1, eu vou chamar o H a coluna. Pronto. Mas é 1, 2, 5, 9. É a coluna, ele aparece ali na horizontal, mas é a coluna 1, 5, 9. É a primeira coluna. E se eu colocar desse jeito, colocar o 1 aqui e apagar esse 1, eu vou chamar a linha 1. Então, é desse jeito que a gente faz ao longo
de toda a programação, na verdade, quando a gente vai chamar matriz de dados. Eu escolho a coluna, uma coluna que vai multiplicar outra coluna, ou que vai dividir a coluna, ou que vai ser o regressor, ou que vai ser a variável de informação que eu tenho que explicar, as demais são as explicativas. Tudo está nesse princípio simples de você compreender linha e coluna das matrizes, porque os teus dados vão formar exatamente isso, linha e colunas. Você vai chamar normalmente as colunas para as variáveis, ou se você quiser um subdado, um subconjunto dos teus dados, você vai dimensionar também para as linhas, ok? Se você quiser chamar essa matriz, você pode chamar H11, então ele vai pegar o número 1, entendeu? O H23, linha 2 da coluna 3. A linha 2 da coluna 3 é exatamente o quê? O 7, né? Linha 2 da coluna 3, né? E a 3 do 3? É o 11. Então, a linha 3 da coluna 3, né? E se eu quiser trocar uma coluna? Eu posso trocar 3, vou trocar o valor da coluna, linha 3, entendeu? Coluna 4. Em vez, e vou por 12. Aqui, nesse caso, já está mudado no meu. Vou mudar aqui, então, para 14, né? Pronto. E eu vou verificar que H agora, em vez do 12 lá, vai ficar com o 14 no lugar. Então, é tranquilo. E você pode mudar valores dentro do teu conjunto de dados, para um conjunto de dados, etc. Né? Bom, eu vou voltar aqui para 12, só para facilitar, porque ela facilita a gente verificar as linhas, entender, continuar compreendendo o funcionamento da matriz ou dos arquivos, que é a mesma coisa. Os arquivos são verdadeiras matrizes, né? Vou definir uma nova, então, conjunto de dados, que vai formar, então, 13, 14, 15, 16. Né? Eu vou colocar o H e o I junto, fiz rebind, entendeu? Eu tenho H. Agora eu tenho a 4x4. Olha bem aqui. O I aparece sozinho lá como nome, sem estar no nome das demais. Então, eu vou limpar ali o row names, H. O que é limpar? Nesse caso é colocar null. Null, nesse caso, significa limpa. Entendeu? Tira a informação, né? Então, isso é muito importante você entender. Se eu quiser apagar qualquer número dentro de uma matriz, se eu colocar ali row names e colocar desse jeito, H, então, entendeu? E colocar aqui 1, e colocar null, pronto. Opa! 1, null. Não funcionou. 1, row name. Ah, aqui é row names, perdão. Eu tinha que pegar essa parte aqui, colocar aqui embaixo. Né? Esse aqui. Daí ela vai entender. Né? Uhum. Tá vendo? O que ele está dizendo que ele não está conseguindo fazer isso? Só porque eu falei aqui que deve funcionar. O H, 1. Vou verificar o porquê disso. Porque ele não está alterando o valor lá dentro para nulo, né? Você não pode. Posso alterar o valor 4. Eu não posso zerar o valor? Nular o valor. Ah, não posso apagar um conjunto que está lá dentro. Vou trocar o valor para 0. Ou NA, se eu quiser, né? Mas não posso mudar a dimensão. Tem razão. Tem razão. Então, tá, a gente vai voltar para 1, né, que é o correto. Vai ficar, então, do jeito que a gente estabeleceu inicialmente. Aqui tem as mesmas coisas. Só vai repetir a diferença aqui, ó. Que eu estou pegando aqui nesse H, eu estou falando, pega a linha 1 e 2 e as colunas 2 e 3. Na verdade, eu pego a linha 1 e 2 e as colunas 2 e 3. Ele vai listar aqui como 1 e 2. Mas se você olhar os valores, basta ver aqui, eu vou pôr o H de novo, você vai ver. O 2 e o 3 é da coluna 2 e 3, o 6 e o 7 é da linha 2 e coluna 2 e 3. E aqui é a mesma coisa. Eu vou pegar, então, as linhas 3 e 4 da coluna 3 e 4. Vai aparecer 11, 12, 15 e 16, né? E aqui, como é que eu pulo uma linha ou uma coluna? Muito fácil. Eu posso, nesse caso, eu coloco o C. O Czinho, que é o conjunto, eu quero que pegue o primeiro, linha, e terceira coluna. Primeira e terceira coluna. De quais linhas? Das duas, a linha 2, da coluna 2 e 4. Então, as linhas 1 e 3 da coluna 2 e 4. 2, então, tem aqui os números exatamente que a gente tem lá dentro, tá? Outra forma de criar matrizes é usarmos esse dispositivo aqui, ok? Você usa já a função matriz, que ela já está preparada para isso. Aqui eu já criei uma matriz que vai de 1 ao 9, ela tem 3 linhas, entendeu? E a dimensão dos nomes, o nome é XY, entendeu? Das linhas e das colunas ABC, ok? Pronto. Isso é completo, é uma função.
ela já cria aqui para nós uma matriz. Mas você nota que ali ela criou o seguinte, ó. Eu falei 3 linhas, né? Então ela vai criar de 3 em 3 linhas. Vai distribuir os números de 3 em 3 linhas. Se faltasse um número qualquer aqui, entendeu? Ela colocaria, repetiria o primeiro. A gente vai ver alguns exemplos a seguir. Mas nota aqui, ó, ele colocou a coluna, ele sempre nomeia pela coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é o B, e C é 7, 8, 9, né? Okay? Mas aqui a gente vai ver, então, qual que é a média das linhas na matriz X? Row means, assim, means de média, mean, da linha, da matriz X. Então, é o E, a gente sabe aqui, entendeu? Aqui, então, ok, a gente já sabe, então, que nós temos essas linhas. Então, todas as linhas têm a média, primeira linha X tem média 4, a segunda linha Y tem 5, a média é 5, terceira linha é a média 6, ok? E a coluna means, ou seja, a gente usa muito isso aqui. Então, eu vou dizer coluna com means. O comando tem que ser muito preciso. Olha o M maiúsculo aqui. E aqui tem até um conjunto de dados que eu tenho interesse. Se eu colocar uma variável só, ele não vai fazer. Pronto. Agora eu tenho coluna A. A média da coluna A é 2, da coluna B é 5 e da coluna C é 8. Ok? Técnica de eu aplicar a média. Essa é uma informação mais precisa, que é uma função. Ela diz apply, ou seja, o que ela está falando? Aplique na matriz X, entendeu? 1 é por linha, 1 define que é linha. A média, min, pronto. Também eu posso usar desse jeito. Olha só, o mesmo resultado. E se eu quiser por coluna? Apply x2 min, mesma coisa. 2, 5, 8. Então, são várias. O apply, ele normalmente é mais fácil. Então, um conjunto de dados gigante, uma tabela, matriz, aquela coisa fabulosa, e você quer aplicar fazendo diferentes informações. Nesse caso, SD é para Standard Deviation, ou desvio padrão. Então, eu vou aplicar o desvio padrão para linha. Então, esse aqui. 3, 3, 3. Então, a linha X é 3, a Y é 3, e a Z é 3, desvio padrão. E o desvio padrão das colunas? Vamos ver se alguém sabe qual que é o valor. Ok? É 1. Ok? A, B, C tem desvio padrão 1. Ok? Pronto, esse é o jeito de fazermos cálculos usando funções, diferentes funções. Tá bem? Bom, mais vetores e matrizes. Por que a gente está fazendo isso? Porque agora a gente vai mudar um pouquinho o conceito e colocar variáveis que nem sempre é número. Né? Então, tem um X que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mas eu quero uma matriz 2 por 4. O que vai acontecer? 1, 2, 3, 4, ele vai por aqui, né? 2, 4, 5, 6, 7. Ok? Tranquilo, né? Uma matriz 4 por 2. Também. O que eu fiz? Eu modifiquei. Lembra ali? Eu só modifiquei o número das linhas e das colunas. Quando eu faço isso, eu troco. Na verdade, a segunda parte, o número de colunas, nem precisa, porque ele vai estabelecer linhas e vai calcular e vai dar 2 colunas só, né? Se ele quiser isso. Então, ele já sabe, pode fazer isso, tá? Algumas vezes, não é comum em economia, em dados reais, qualquer informação, principalmente hoje, na era da informática, você usa muitas informações da web, qualquer coisa, você tem vários conceitos, né? Hoje nós temos até índices de sentimentos, que você mede tudo isso da web que está acontecendo, né? Dentre as pessoas. Normalmente as pessoas têm os comentários, tá ótimo, bom dia, ótimo, bom, ruim, péssimo. E é uma classificação que você obedece, né? Se você faz isso, entendeu? Você vai ter, então, um conjunto formado por ótimo, bom, ruim e péssimo. Se eu fizer qualquer multiplicação, não vai acontecer, porque eu tenho letras. Mas eu posso fazer uma coisa interessante. Eu posso converter esse número aqui por fator. Fator, ele estabelece que ótimo, bom, ruim e péssimo. Nesse caso, é por ordem alfabética. Em primeiro lugar, vem bom, ele vai falar que é 1. Segundo lugar, então, o ótimo, depois vem péssimo e ruim. Então, ele cria isso. Se você quiser colocar o ordem alfabética, né, o ótimo, bom e ruim, você tem que pôr ótimo, entendeu? Alguma coisa que identifique e coloque em primeiro lugar, né? Mas aí já permite, ó, o X1, ele falou, ó, tá aqui, ó, eu tenho então a ordem, aí todas as informações que tiver ótimo vai ser 2, todas as informações que for bom é 1, e todas as informações que for ruim é 4, e toda informação que é péssimo, 3. Pronto. E daí eu tenho números e posso fazer regressões, posso fazer análise, estatística, posso fazer o que eu quiser, transformei, então, aquele conceito que eu tinha em numérico. Então, eu posso saber
pontos bons, pontos ruins, é só contar e fazer tudo isso aí. Você também pode fazer com caracteres, porque o R permite você fazer tudo isso, mas o ideal mesmo é você converter em números para você fazer, por exemplo, estatística e análise estatística, em especial regressões, né? Agora eu posso fazer uma multiplicação, né? Agora eu tenho um resultado, tá? Da multiplicação, né? X vezes X1, tá? Outra coisa que eu posso fazer é cbind. Aqui é por coluna agora, rbind é linha, aqui é coluna. Eu defino, então, primeiro vai de 1 a 4, o segundo vai de 5 a 8, 9 a 12, 13 a 16. Isso também podia ser um conjunto de dados, podia ser um arquivo, entendeu? Eu posso agregar variáveis, então isso aqui pode representar uma variável. E, normalmente você faz isso, então coloca as variáveis tudo em coluna. Eu tenho 10 variáveis, chamo elas todas juntas e faço um cbind, que é a coluna, entendeu? Aqui eu estou criando uma matriz que vai... Você vê que a linha 1 é 1, 5, 9, 13, mas a coluna é 1, 2, 3, 4. Coluna 2, 5, 6, 7, 8. Ele estabeleceu tudo por coluna. Se eu fazer o mesmo resultado por rbind, eu vou ter, então, que a gente fez anteriormente, as linhas, entendeu? Tá? Outra função que existe no R é essa rout. Rout é impressionante. Eles servem... rout, perdão, é alter, né? O alter, ele é usado, normalmente o pessoal gosta de fazer isso para resultado final. Nos pedidos de colocar isso, né, um resultado alter, ou fazer pequenas coisas de elementos de matriz. Eu confesso que eu não gosto de usar muito essa função, não. Mas a gente tem que ensinar, entendeu? Eu confesso que eu não gosto de ensinar. Outra coisa que eu não gosto aqui, que a gente colocou, eu coloquei um pontinho para mostrar para vocês. Confesso que eu não gosto desse pontinho usar. Tem um pessoal que só usa esse pontinho para estabelecer diferentes variáveis. Eu uso ou underline, ou então eu coloco junto aqui, rout, entendeu? Ou simplesmente alt. Não precisa nada disso, ó. Eu posso trocar tudo por alt 1, entendeu? Alt 2, né? Não preciso nada disso, entendeu? Então, às vezes, simplificar é melhor na programação. Agora, se você quer destacar vários pontos, você põe pontinho, põe underline, que eu prefiro, né? Evite o seguinte, se eu colocar aqui alt, eu vou mostrar simples para vocês, alt menos 1, vou chamar alt aqui embaixo, alt menos 1 embaixo, ele vai pegar o resultado alt e tirar o menos 1. Então, não faça isso, isso é um erro clássico, né? Então, evite colocar qualquer coisa, sempre deixe o nome completo para facilitar, né? Entendeu? Aqui, então, a gente está fazendo a soma das matrizes C, que a gente definiu ali em cima, e a matriz E. É as mesmas matrizes, só que uma está por linha, outra está por coluna. A gente somou, então, elemento a elemento, né? Se você somar lá o primeiro elemento, entendeu? Com o primeiro elemento vai dar 17, né? Ou seja, a gente vai estar somando simplesmente 9, aqui o primeiro elemento, né? Sim, entendeu? E 17, tá ok? Então, ele está somando isso aqui, CR. O alt 1 é a função que é a multiplicação dos elementos, então ele está fazendo multiplicação, né? O alt 2 é diminuição, né? Está reduzindo, tirando uma matriz da outra, né? E aqui é o produto das matrizes, e a gente vai usar daqui um pouco esse produto. O produto é diferente. É a multiplicação de matriz, é linha vezes coluna, linha 1 vezes número 1, depois vai indo até com todos os números. Lembra? Aquele que a gente fez lá no segundo grau, multiplicação de matrizes. Então, aqui ele usa o comando, ó, é o percentagem vezes percentagem, que é o produtório, né? Ele chama de produtório, tá? Ok? A gente está falando um pouquinho de matriz, obviamente, e a gente vinha usando sequência anterior. Então, aqui vou só voltar à sequência, novamente, só para a gente dar uma abordagem um pouquinho diferente de duas coisas aqui, da função sequência e da sequência enquanto data. A gente só ia colocar data aqui, período, né, para criar período. Mas eu vi e falei, não vou retomar e colocar para o pessoal ver que a função sequência é a mesma coisa, né? Então, você pede um índice aqui, que a gente viu, vai de 1 a 15, que a gente já viu, definindo 1, 2 pontos, 15 vai de 1 até o número 15. Aí eu posso pegar o E e definir o E como uma sequência de menos 5 até 5 por meio. O que ele vai fazer? Ele vai pegar menos 5 e vai dividir. 4,5, 4, vai tirar no meio até chegar ao 5. Né? Mas eu posso definir esse mesmo valor, uma sequência, dizendo que ela vai de menos 5 a 5, só que eu quero que entre elas tenha só 5 elementos. Eles têm que ter 5 elementos no total. Nesse caso, você vê que eu fico menos 5, 2,5, 0, 2,5, 5. Ou seja, só tem 5 elementos nesse intervalo. Se eu pôr 10 elementos aqui, né? Tem esses números todos aí. 10 elementos, tá? Se eu pôr 8 elementos, né? Ele vai sempre estar criando intervalos para mim de forma automática, ok? Tranquilo. É isso que ele faz para você.
Então, o ideal aqui é você simplesmente, né, fazer, e daí você não tem preocupação nenhuma em dividir os intervalos. A gente precisa muito dessa variedade, quebrar intervalo, precisa de 10 intervalos. Em vez de eu ficar fazendo cálculo, eu coloco desse jeito, essa sequência, e o tanto que eu quero, e pronto, ela faz isso para você, né? Outra coisa que a gente usa muito em análise estatística de séries temporais, nesse caso, ativos, né, é usar data. Tanto é que a formatação dos arquivos que nós vamos estar trabalhando, eles têm características totalmente diferentes da tradicional. Eles usam uma coisa chamada XTS e usa TS, ou até uma outra forma elaborada, entendeu? Para a gente trabalhar. Então, ele não tem o mesmo formato tradicional dos arquivos que nós estamos acostumados, né? E nesse caso, você usa muito datação, entendeu? Nesse caso, eu criei um período. Esse período é uma sequência, a função sequência é a mesma. ISODate, ele entende que isso é uma data, entendeu? ISODate, entendeu? De 2020, ou seja, janeiro, sempre é desse jeito, sempre. Ano, mês, dia. Ano, mês, dia. Ano, mês, dia. Então, eu escrevi embaixo ali. Então, 2020, entendeu? Mês de janeiro, do dia 1º. Vai até o dia 2020, do dia 11 do dia 17. Vamos colocar até hoje, né? Vou lá, dia 12 do 1, né? 1 do 12, é isso? 1 do 12, perdão. Então, aqui nós estamos aqui 12, e aqui o mês 1, dia 1 do mês 12. Por dia, by day, ou seja, por dia. Então, eu vou criar um período, ele vai gerar uma variável de 336 informações, ou seja, e ele coloca aqui já, sempre ligado a GMT, que é a data de meio-dia. No ISODate, você pode escolher a formatação da hora que você quer. Você pode pôr o horário que você quiser, da horário tal até o horário tal. Ele tem essa facilidade. Então, essa sequência e o ISODate são dois comandos, são duas funções que estão combinadas. ISODate é uma e a sequência é outra. A sequência aqui, você pode ver que nós temos aqui, mesma coisa, ó, de from, menos 5 to 5, by 05. Mesma coisa está aqui, do from, que é do dia 2020, entendeu? Janeiro de 2020, 1 de janeiro de 2020, até to 1 do 12 de 2020, by day. Só que eu não escrevi nem from e nem to e nem by. Não precisa, ele já entende, essa função já entende da sequência. Quando você coloca as três desse jeito. Se você escrever assim, está correto. Se você escrever sem colocar from, to, by, você coloca isso aqui normalmente para saber até que você está especificando, ok? Bom, você tem aí a habilidade depois já para fazer isso, né? Tá? Outra coisa que é muito importante, nós sabemos gerar números aleatórios. Para gerar números aleatórios e poder ter esses mesmos números aleatórios sendo utilizados, eu tenho que fazer esse comando setseed. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu faço setseed, rnorm, entendeu? O que é o rnorm? É uma função. Se você fala, professor, o que é rnorm? Como é que é isso aí? É muito simples. Quer ver? Eu posso usar o help aqui, mas eu posso escrever simplesmente aqui nesse lado direito. Se eu fazer assim, interrogação, ou eu vim aqui, entendeu? E escrever aqui embaixo. Eu tenho várias opções. Help, rnorm, tá? Opa, tudo maiúsculo não vai funcionar. Eu acho que funciona. Pelo menos nas versões antigas funcionava. Rnorm, né? Tá? Ele vai por aqui, então, embaixo para mim. O que é rnorm? É uma distribuição normal. Como é que você usa ela? Ela tem esse tamanho. Ela vai o N, que é o número que você quer, de geração de número. Eu quero 10 números aleatórios, 100 números, 1000 números aleatórios. A média e o desvio padrão. Se você colocar 100 e não colocar nada, só rnorm 100, ele vai gerar 100 números com a média 0 e desvio padrão 1. Se eu quiser a média e desvio padrão diferente, eu tenho que especificar. Aí ele tem o dnorm, pnorm, qnorm. Aí você pode ler um pouquinho mais, você entender o que é pnorm, qnorm e dnorm, né? Ok? Então é tranquilo, certo? Então aqui nós estamos falando, gere 10 números, o média 2 e desvio padrão 1. Então é isso exatamente que eu escrevi na frente. Então se você quiser qualquer help, em qualquer momento, você digita isso aqui. Obteve a informação, você pode marcar ela então, com um hashtag, ou um número, ou como o jogo da velha. Pronto, eu rodei, tá? Eu tenho um valor aqui de X. O valor de X é esse. O que acontece se eu voltar aqui e rodar o rnorm X igual a distribuição normal, aleatória, né, de 10, e rodar o X?
Pô, eu vou ter números totalmente diferentes. Olha aqui, que interessante. Olha, os números são diferentes. Como é que eu volto para esses números aqui anterior que eu rodei primeiro, para eu poder reproduzir meu resultado? Eu rodo desse jeito para você. Antes, o set seed. Se eu rodar o set seed, olha só, é exatamente os mesmos números anterior. Ou seja, ele grava a associação a uma semente, seed nesse caso, ou a raiz que gerou esses números aleatórios inicial. Se eu não colocar o set seed, ele vai gerar sempre novos números, tá? A mesma coisa aqui, só que aqui eu estou fazendo run if. O que é essa função? Essa função é uniforme. Então, eu estou fazendo número randômico da função uniforme. O que a função uniforme tem de diferente? Ela é n, o número de variáveis que eu quero, mas eu quero um número, porque ela é uma função contínua, eu quero um número entre 1 e 50. Ele vai gerar 10 números entre 1 e 50. Será qualquer número, né, aleatório. Pronto, ok? Aí ele gerou para mim ali, né? Começando com embaixo, né? A gente vai ver, então, que é isso, tá ok? Bom, a gente já viu esse exemplo aqui ali em cima, transformando em caracteres, o fator, tá ok? As numéricas. Eu vou deixar para vocês rodarem isso aqui, e a gente vai fazer o primeiro intervalo depois, segundo intervalo, perdão, e a gente deixa vocês rodando, né? Entendeu? Pausa, de 10 minutos, não vai ter 10 minutos certinho, o meu chefe falou que não precisa ter tudo isso. E a gente vai pegar a primeira variável aqui, usando uma base de dados embutida no R, né? Ok? Por favor, sinta-se à vontade para fazer teus exemplos, seguirem eles todos e, com isso, vocês... Tá. Ok? Tá. Rola aí, né? Ok. A professora Marilena também tem uma pergunta. Eu queria que você comentasse sobre o Ctrl Z também. Ctrl Z. Que eu uso bastante. Ela usa bastante. Bacana, obrigado. Bacana, excelente comentário, professora. Bom, duas coisas, eu sempre falo o seguinte, né? Uma delas é, qualquer pergunta, dirige seu Google que ele responde tudo na tua vida. Né? A outra, se o professor não conseguir responder, vá ao Google. Se o professor responder, vá ao Google. Em síntese, professor não é tão essencial quanto o Google. Mas aqui a gente vai à resposta. São duas coisas que o aluno pergunta. Uma é isso. O que eu posso fazer? Às vezes eu quero rodar, isso é legal, gente. Vamos supor que por alguma coisa eu faça isso. Ó. Vamos supor aqui, isso é uma coisa comum, tá? Eu marquei, ó, tá vendo? Eu fiz o highlight. Como é que eu faço o highlight? Eu shift e vou com a minha setinha marcando para baixo. Eu marquei esse conjunto todo, tá? Duas coisas. Se eu segurar aqui, fazer o run, ele vai rodar esse conjunto todo, que é o do exercício que eu deixei para vocês. Pronto, ele já rodou. Tá vendo? Então, eu marquei um conjunto aqui todo para rodar. Eu posso marcar por aqui, fazer o run, ele vai rodar só essa linha. Tá bem? Certo? E vou rodando linha a linha, com o run aqui, com o mouse. Ok? Pronto. A outra, eu ponho aqui no começo, seguro o Ctrl e vou bater no Enter. Ele vai pulando de linha, ele vai rodando, executando, o Ctrl, Enter. E vai dar a mesma coisa. Então, a outra, eu faço, marco tudo isso aqui. Pronto, fiz isso. Apaguei só e esqueci de colocar o Ctrl. E dá Enter, para dar o Enter. Marquei e fiz isso. Isso é o erro mais comum que você vai cometer. Eu fiz isso já várias vezes ao longo da minha vida. E a professora Marilena acabou de me lembrar que isso é importante. Então, quando você fizer isso, não apavore. Ctrl Z, ele vai voltar. Ctrl Z, entendeu? Volta o que era antes, ok? Certo? Então, é como voltar no mesmo jeito que você usa. Eu acho que no Word usa isso até hoje. Pelo menos era isso no antigo, né? Então, você pode voltar sempre. Então, o Ctrl Enter é isso. Ctrl Enter, eu posso segurar aqui, no início da linha, que é a linha que eu quero executar, segurar o Ctrl e dar o Enter junto. Fico segurando o Ctrl e vou só clicando no Enter, entendeu? Até terminar onde eu quero. Ok? Executa as mesmas coisas que eu fiz antes. Né? Um arquivo de dados que vem, que é uma simples amostra de GNP, Gross National Product, a série chama Longley, entendeu? O que a gente vai ver? Ó, ele já está embutido no R. Você instalou esse conjunto de dados, está lá. Isso é muito comum nas livrarias, ou nas libraries, que vem, cada uma vem com um conjunto de dados para você fazer o teste da library. Isso é incorporado lá dentro. Entende? Algumas têm muito mais informações, outras têm menos base de dados.
Às vezes você quer usar uma base de dados, você chama de uma outra library e usa em outra. Então, isso é comum. Nesse caso, eu não preciso nem falar onde estão esses dados. Ele está dentro do R. Basta eu escrever o nome desse conjunto de dados, chama Longley, entendeu? Pronto, ele já me dá. O que eu fiz? Eu falei, head Longley. Ele vai listar para mim, olha só, as observações, 1, 2, 3, 4, 5, 6 observações, as 6 primeiras linhas e o nome da variável de todas as variáveis que estão nos meus dados. E se eu fizer assim, tail, que é rabo ou final, né? Longley, né? Ele vai listar as 6 últimas observações, ó. Ele vai listar as 6 últimas observações. Você nota que ele para aqui em 52, depois ele retoma em 57 e vai até 62. Então, eu sei que meus dados começam em 47 e terminam em 62. Pronto, já é uma forma de eu saber início e fim, né? Quais as variáveis que eu tenho? GNP Deflator, GNP, Unemployed, Armed Forces, Population, Year, Employed. Ou seja, eu tenho aqui, então, a percentagem de pessoas empregadas e o ano repete de novo. Você vai ver por que ele repete. Porque esse aqui é o ano e esse aqui é o número da coluna. Ela está colocada lá dentro com o nome, que, por exemplo, é um dado em séries temporais, que ele já coloca o nome das linhas como se fosse a variável ano. Né? Então, ele já deixa especificado. O deflator aqui é 83, o GNP é 16. Obviamente que esses números aqui não tem nada a ver, são números criados fantasiosamente. O pessoal só colocou isso aqui e deixou aí, tá? Bom, se eu quiser chamar a coluna 2, qual que é a coluna 2? A coluna 2 é GNP. Tá vendo? A coluna 1 é GNP Deflator e a coluna 2 é GNP. Fazer isso. Ele vai listar, então, a variável 2, 3, 4. Se você olhar aqui, como é que ela começa. Então, ela começa com 2, 3, 4, 2, 8, 9, etc. Ele vai listar, então, a variável GNP. Certo? Se eu colocar aqui Longley GNP, ele vai fazer a mesma coisa, ó. Ou seja, a coluna 2, ou o nome da variável entre esses aspas, né? É a mesma coisa, ele chama a mesma variável. Entendeu? Se você colocar coluna, ou colocar o nome da variável, ele vai buscar do mesmo jeito. Ou seja, eu coloco os colchetes, vírgula, lembra? Antes é linha, depois é variáveis, colunas. Então, eu coloquei. Não importa qual. Se for número, ele vai achar o número da coluna. Se não for número de coluna, for nome, ele vai achar o nome. E aqui eu posso, se eu colocasse aqui, por exemplo, a 3, né? Entendeu? A 3, o que é a 3? 2, 3, 5. Começa com 2, 3, 5. Então, o que é 2, 3, 5, né? Que é a 3. Então, vamos lá. Né? 1, 2, 3. 2, 3, 5,6. As pessoas desempregadas, o número de pessoas desempregadas. Entendeu? A gente vai ver, então, aqui. Ok? Então, é tranquilo, né? E se eu colocar assim, Longley 2, o que ele vai fazer? Entendeu? Ele vai pegar a mesma variável toda, entendeu? Só que ele vai chamar junto aqui, você vai olhar o row names, ou seja, a variável que está lá sem nome, que é uma coluna, que é row names, vai de 47 a 62. Então, são duas coisas distintas. Aqui ele associa sempre que você colocar. Se eu colocasse 3 aqui, entendeu? Ele dos empregados, né? Ele ia fazer a mesma coisa. Então, ele chama sempre... Então, essa é a diferença. Quando está trabalhando com séries temporais, no Stata, no R, e você precisa da variável ano, então, e não quer dissociar ela a ano, você pode fazer isso e pode depois definir ela como TS, você tem uma série temporal com datado, né? Tá? Um plot simplesinho de novo, vou pôr minha margem 4, né? Você pode pôr uma margem menor na sua. Vamos tentar aqui com a margem 2, 2, 2, para ver como é que faz, né? 2, 2, 2, ou seja, um quadradinho, né? Tem uma margem de 2 para 2, tá vendo? O que acontece no meu aqui? Se você olhar e ver que o nome da variável, se eu colocasse o nome da variável, não aparece, né? Então, aí se eu mudar para 3, 3, 3, 3, 3, né? Tá vendo? Ele vai ter espaço, eu posso pôr o nome das variáveis daí, se eu quiser. 4, 4, com certeza, eu posso colocar e vou verificar detalhes, né? Aí aparece index, tá vendo? Então, no caso meu, eu preciso pôr 4 para aparecer o nome das variáveis, senão não aparece. Então, no teu caso, pode ser 3, pode ser 2, depende muito, né? Eu posso pegar essa variável, que a gente tem GNP, e criar intervalo, criar uma nova variável,
conceito. Quando a gente cria essa coisa de intervalo? Bom, é comum, quando eu quero criar, por exemplo, as variáveis de intervalo, ou às vezes ela vem em intervalo, né? Então, às vezes, por exemplo, quando nós estamos trabalhando com as séries que a gente quer trabalhar com conjuntos separados, ou seja, que não é tão importante a continuidade dela. Principalmente quando você está trabalhando com um grande volume de base de dados, e o que você está interessado, por exemplo, em faixas de renda, ou faixas de informação, ou qualquer critério de data de nascimento, de período de nascimento, e não tanto na continuidade, para você estabelecer jovens e diferenciar esses grupos. Então, você cria intervalo. Aqui eu vou, uma regra simples para criar intervalo. Ó. Vamos gerar um número de 2 até 6, e vamos multiplicar eles por 100. Ou seja, vou criar a série 200 até 600. Quer ver? Ó? Eu posso fazer isso? Como é que eu vejo? Como é que eu criei? Eu venho aqui, faço agora o highlight, intervalos. Dou o Ctrl, Enter, o Run. E aparece a variável. Eu não preciso escrever ela logo abaixo, que nem eu venho escrevendo até o momento. Eu simplesmente faço o highlight ali, ou seja, eu marco aquela variável e dou Ctrl, Enter. Ele vai executar só aquilo. Entendeu? Então, você faz o Run e faz isso. Ó. Você marcou a variável, até com o teu mouse. Você vem aqui com o mouse, olha só, marca aqui com o mouse, eu quero saber o resultado. Pronto, clica ali no Run. Você pode fazer com o mouse, que é muito simples, né? Aí eu vou falar o seguinte, ó, pega o GNP, corta ele, o GNP, que é a variável, de acordo com o intervalo, ou seja, ele vai alocar o GNP dentro dos intervalos. Então o GNP agora não vai ter mais valores, vai ter intervalos, entendeu? Então eu rodo aqui, Run, e eu vou colocar logo abaixo e rodar de novo, né? No meu mouse, ó. Agora eu tenho o GNP, a informação vai de 200 até 300 fechada, depois 200, entendeu? E assim sucessivamente, né? Os valores agora estão encaixados dentro do intervalo, ok? Entendeu? Se eu plotar agora, veja o legal, ó. Eu vou plotar o par, vou gerar de novo aqui, vou fazer o plot, né? Então, quando eu fazer o plot aqui, que eu run, veja bem, eu já não tenho mais aquele gráfico contínuo. Eu tenho um gráfico de barras. Então, eu posso fazer gráfico de barras para verificar. Eu posso ter por um número de observações, então, aqui, ó, entendeu? O que é o número de observações que tem, que está nesse intervalo. Então, eu tenho 4, aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 4, e aqui eu tenho um pouco menos 3, ok? Então, eu dividi ali intervalos e já tenho o número classificado de... Né? Uma coisa legal que a gente usa muito, e é comum a gente usar, em economia, taxa de juros, um cálculo simples. Né? Aqui eu vou até mudar aqui, pessoal. Taxa contra juros, vamos tirar, vamos pôr TJ. Né? Quando eu fizer isso, olha só o que eu tenho que fazer. Eu tenho que mudar daí tudo isso, onde está aqui eu também, taxa de juros. Ó. Porque eu defini taxa de juros lá e tenho que definir aqui também. Né? Eu posso fazer assim, apagar um a um, né? Posso fazer o que mais? Vamos ver se é simples. Ali em cima eu vou no replace, né? E faço o replace aqui dessa parte. Pronto. Se você tem uma coisa grande, você faz o replace, né? Mas veja bem, em vez de definir taxa de juros, TJ já sabe que é taxa de juros, né? Então, todo mundo já sabe. Pronto, T-juros. E onde eu tiver T-juros agora para baixo, eu vou isso. Ou, entendeu? Ou eu posso fazer o seguinte, ó, TJ é igual a T-juros. Também, pronto. Não preciso mudar mais nada para baixo. Então, são regrinhas simples. Eu redefini taxa de juros para ser, entendeu? Opa, está trocado aqui, perdão. Opa, aqueles erros assim, taxa de juros é igual a TJ, né? Nós não podemos definir antes uma variável que não existe, né? Da partida. Então, TJ, pronto. Bom, o que eu vou fazer? Nós sabemos como é que você faz cálculo de taxa de juros e acumula no tempo. Eu quero definir um valor inicial, que é 1, eu podia expor. Valor final eu estou acumulando quanto? Quero saber quanto que R$1 vale no final de 5 anos. A taxa de juros de 5%. Mas podia ser R$1.000, R$10.000, não importa. Mas a vantagem quando eu uso isso é um indicador, ele vira um índice, que eu posso multiplicar simplesmente pela variável de desejo, né? Pronto. Pronto. Aqui, então, G5 é 1,27. Tá certo? G5. E se eu quiser um valor? Eu só posso aqui, G2. Quanto que é G2? Pronto, G2. 1,10. Né? E G4? Quanto é que é? Eu quero saber o seguinte, quanto que vale R$100, entendeu? Vezes no ano 4, G4. J4. G4, não, J4, perdão, J4.
R$121,55. Ok? Pronto, já atualizei. Professor, se eu receber R$100 daqui 4 anos, quanto que ele vale hoje? Qual que é o valor presente, né? Valor. Então, eu posso fazer o contrário, né? Dividir agora, eu tenho R$82. Então o valor, se eu receber daqui a 4 anos R$100, ele vale R$82 hoje, tá? Eu vou definir aqui taxa de juros igual a TJ, tá? Para dar continuidade. Vou falar o tempo de 1 a 5, entendeu? E aqui eu vou falar uma coisa seguinte, tá? Vou fazer a mesma forma, mas agora usando aquela tradicional que nós aprendemos na graduação de economia, na estatística, na administração, em todas as áreas, né? Vou fazer isso, eu tenho um juros. Agora eu vou tirar desses juros 1, né? Pronto. Olha que legal. Aí eu tenho ano a ano o valor dos juros, 0,027. E se eu deixar isso aqui sem 1, eu tenho exatamente o índice que a gente tem lá anteriormente, né? Se você olhar, a mesma coisa. Então, uma fórmula simples, se aplica e acabou. Outra coisa que vai acontecer, isso aqui é o juros discreto, que a gente chama, né? Aí tem um juros composto contínuo. Aí você vê exponencial, né? R vezes T. Pronto, esse aqui é exponencial. Então, a gente usa muito isso em economia, para calcular tanto taxas de crescimento de longo prazo, que são contínuas no tempo, acumulativas, ou até para achar valores, ou taxa de juros, ou taxa de crescimento, porque exponencial de G vezes T, G é a taxa de crescimento do PIB. Então, você põe PIB e a mesma coisa inicial. Essa aqui é a mesma coisa, né? Só que a diferença aqui, lá eu colocava a variável G5. Aqui eu ponho G igual a 5. Eu obtenho, então, o que eu quero. Se eu pôr G, não, J igual, né? Igual não, parêntese 3. Eu tenho o valor do terceiro período. Okay? E aqui eu posso fazer a mesma coisa. Quanto que é R$100, entendeu? No período 3. Daqui a 3 anos. Então eu faço isso. Tá? Pronto. 116. Se eu receber R$100, quanto que ele vale hoje? Por quanto eu posso negociar a taxa de desconto 5%? Pronto. R$86. Então, é fácil fazer. Aqui eu tenho que usar o parênteses, né? Então, eu tenho que usar o parênteses para referir o período. Colchete. Eu tenho uma sequência. Essa sequência, então, ela vai de 1 a 5, né? Ela vai de 1 a 5, né? São 5 valores, essa sequência, entendeu? Esse vetor. Eu tenho que fazer referência à posição do vetor. Alguém fez uma pergunta só para... Não, professor, isso é colchete, não é parênteses. Colchete. O Luiz já me corrigiu 3 vezes. Eu vou escrever aqui colchete, que daí eu não erro mais. Colchete. Pronto. Então eu faço referente à posição. Isso é muito importante você saber. Eu uso nesses exemplos básicos para você. Mas você vai usar isso muito ao longo de uma programação. Programação exige muito isso aí, né? Tá? Aqui eu fiz os valores presentes, que eu vou deixar para você fazer, né? Nós estamos aqui... E aqui nós temos uma tarefa um pouco mais árdua. Por quê? Aqui eu tenho uma taxa de juros, e ela é variável no tempo. Não dá para você aplicar aquela fórmula tradicional que a gente viu lá em cima. Se você aplicar, você vai estar errando. Uma taxa de juros que é 5% no primeiro ano, 6, 7, 8, 9. Você pode trocar por qualquer valor aí, não importa, isso aí. Então, ele é 5% no primeiro ano e vai crescendo ao longo dos anos até atingir 9% no quinto ano. Então, vou definir 2 variáveis. Primeiro, a taxa de juros, e segundo, o número, o espaço de tempo, que é T5. Tá? Então, se eu começar com um valor aqui, eu vou começar com R$1 também, depois vira indicador, né? E na verdade, eu tenho que fazer o cálculo da seguinte forma: A vezes 1, 0, etc. A2 é o A1 anterior. É uma função dinâmica, você reparou? Nós pegamos o A inicial e multiplicamos com 0,5. Depois pegamos o anterior, A1, e vamos acumulando. Isso é uma função dinâmica, onde você tem uma variável defasada vezes uma nova variável, né? Que muda no tempo. Então, veja só, eu fazer isso, eu tenho isso aqui, ó, né? Assim que é 1,40. Veja com a acumulação, acumulativo. E aqui eu posso chamar qualquer valor, né? O A2, e aqui faço o highlight, é 1,11, né? O A4 é 1,28. Então, é o mesmo anterior, é o mesmo coisa. E como é que eu faço a fórmula disso aí? Como é que eu faço o loop disso? Como é que eu calculo isso? Bom, primeira coisa que você tem que ver é o seguinte. Vou começar com o valor inicial. Meu capital é R$1.
ou 1000, tanto faz. O valor aqui você pode definir, se basta substituir ali, você vai ter o cálculo final. O tempo que vai levar é 5 anos. A gente já definiu lá em cima. Então, eu estou retomando aqui só para vocês relembrarem. E vou criar a variável A. Eu já usei essa A anteriormente, mas eu tenho que, sempre quando eu vou fazer uma simulação, eu tenho que criar a variável. Ela não existe. Eu tenho que acumular a sequência a seguir numa variável. Ela tem que estar definida anteriormente. Como eu já usei A, então eu já pôr A igual null. Por quê? Porque eu já limpo a variável A anterior e deixo ela limpinha para mim ser utilizada. Então, eu faço isso aqui, V1, T5, A null. Pronto, criei. Aí eu vou criar a primeira condição. Qual que é a condição número 1? Ó, o A1 meu é igual à taxa de juros do ano 1, entendeu? Que é 0,5, 5%. Então, eu defini um 1. Então, eu vou chamar essa primeira variável aqui, o TJ do I5, ou seja, eu estou fazendo isso aqui, primeira variável, e vou multiplicar pelo valor inicial, que é 1. Aqui podia ser 100, qualquer valor. Depois a gente multiplica o A por 100, dá na mesma coisa, né? E depois vou falar o seguinte, for. Esse é o programinha assim. Esse aqui é interessante, esse aqui é a chave. É a chave, né, Luiz? Isso. Isso aqui é uma chave, né? Isso, é uma chave. É uma chave. Chave. Pronto, vou escrever chave, para a gente relembrar. Tá? Então, isso é a definição de uma função no R, você tem que usar as chaves. Tá? A definição do for, while, etc., tem uma série de que você pode usar. Aqui a gente usa o for, que é bem tradicional. Para I, a variável I, que do período 2 até T, que é 5, vai fazer o seguinte, pega o AI menos 1. Então, quando eu pegar no período 2, vai ser 2 aqui. O AI 2 menos 1 é o A1. Ele já está feito lá em cima o cálculo. Vezes o I do TJI, 2. Vai pegar o valor, então, o segundo valor, que é o 0,6. Quando ele rodar de novo, quando ele rodar o 3, aqui vai ser 3, aqui vai ser 3 menos 1, 2. Então, quando eu põe tracinho aqui, eu estou diminuindo. Então, por isso que eu lembro, ó, 3 menos 1, 2. Então, vai pegar o A2, que eu calculei anteriormente, e vai pegar o valor do 3, TJ3. E o TJ3 é o 007. E assim até terminar, né? Pronto, feito isso, se eu rodar aqui, daí eu vou ter o cálculo do A. Aí o A, veja só, é o mesmo valor que nós obteve do A5 lá, você viu que era 1,40? Vou até repetir aqui para vocês verem. 1,40,19. É o mesmo cálculo. Agora eu tenho certeza que eu fiz correto. Então a função loop, às vezes se você sabe como rodar, roda desse jeito que eu fiz, para você ter certeza que aquilo que você fez da programação num loop está correto. Então agora eu tenho acumulado. Você vê que a primeira tem que ser 1,05, porque ela não sofre acumulação nenhuma. E a segunda não pode ser 1,10, nem 1,11. Tem que ter algum valor adicional, já que eu estou multiplicando, estou acumulando, né? Então 6 mais 5 é 11, mas também incide sobre os 5%. Então eu tenho isso aqui, né? E agora, obviamente, aqui eu posso multiplicar o A vezes 100, e daí eu não tenho mais um simples valor, eu tenho um conjunto de valores para o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano, né? E se eu dividir fazer o A dividido, né? O 100 dividido por A, né? Aí eu tenho o inverso, eu tenho os valores presentes de valores recebidos no primeiro ano, no final do primeiro ano, no final do segundo ano, no final do terceiro ano, quarto e quinto ano em diante, tá? Aqui a gente só fez o valor futuro presente, ok? Bom, aqui eu vou deixar para vocês, eu vou apagar esses exercícios, não sei se vocês receberam, mas aqui qual o valor presente ser emitido no ano quinto, etc. E aqui tem um exemplo de como fazer. O que você vai fazer? Você vai trocar os valores no teu exercício, né? Só que você vai trocar os valores aqui da taxa de juros, vai colocar valores diferentes e tal. Pode aumentar o período, pode aumentar mais taxa aqui, entendeu? E brincar, então, com isso. E a gente, então, encerra hoje, né? Eu vou retomar em gráfico, né? E quinta-feira a gente vai dar mais uns avanços. E se você fizer o exercício, está tudo bem, falar, não, professor, estamos tudo tranquilo, né? Aí a gente pode pular. Agora eu vou abrir então para pergunta, o pessoal, já que nós não estamos em quantidade gigante, né? Então, e vocês podem fazer. Veja bem, tem uma série de exercícios gráficos abaixo. Aqui está números aleatórios usando a gama, log normal. Veja como é que é essa distribuição, né? Aqui estão os gráficos dela, tá? O do it yourself é muito importante, se você não fazer, né? Vou ter as matrizes aqui de novo, comando, só para ser bem repetitivo de matriz, tá?
A única coisa que muda aqui é a diagonal. Então, se você quiser, você pode pular para a matriz de operações aqui embaixo. Normalmente eu deixo isso para os alunos como exercício. Eu esperava chegar hoje e a gente pular aqui embaixo e explicar, né? Por que isso aqui é importante, pessoal? Porque nós vamos estar exatamente usando essas informações para fazer a primeira programação aqui logo abaixo. A gente faz na próxima aula e conclui essa aula 1 e talvez você... O que é recomendável essa aula? Bom, novamente eu vou reproduzir aqui embaixo para vocês. Está lá no PDF, mas também está aqui, ó. Tá? Os links para vocês acessarem e fazer o exercício de R para iniciantes, material básico do curso para R e geometria. Se você falar, não, professor, eu já sei tudo isso, então, tranquilo, você está de parabéns, você já domina o R. E você, se você, depois dessas aulas de hoje, dia quinta-feira, e fazer também, está perfeito, você vai conseguir, ok? Pessoal, era isso que eu queria transmitir nessa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado, né? E continue com a gente até na próxima, para a gente continuar, então, fazendo o melhor para vocês aprenderem e absorverem conhecimento. A gente vai abrir, então, para pequenas perguntas, né? A gente não tem muito tempo, mas eu estou aqui à disposição. Pois não? Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Pode abrir o microfone e falar. Pode falar, Márcio. Professor, o senhor fechou o programa ou está aberto? Não, fechei. Mas acho que o senhor vai lembrar, não é complicado. Na multiplicação de matriz. Isso é mais fácil que tem. Eu abri que eu imaginei que ia ter pergunta relacionada. Não se preocupe. Tá? Eu abro o arquivo aqui de novo. Fala onde que você quer que eu vá e eu vou lá, né? Mostrar o problema. Pois não, mano. Linha 158. 158. Tá aqui. Tá. A multiplicação de matriz aí, a gente sabe que é linha por coluna, mas aí está escrito o contrário. Ele não como que é? Não tem problema, ele entende que é isso, porque aí está escrito coluna multiplica linha. Linha por coluna, não. Esse é só o nome da matriz. Eu entendi. A matriz C, eu peguei a matriz C aqui, ó. Tá? Eu vou trocar o nome dessa matriz, tá? Então, eu vou pôr L de linha, entendeu? Vou ter maiúsculo, linha. Eu achei que era um comando. Não. E aqui eu vou pôr C de coluna. Matriz C de coluna. Não é não. É o nome da matriz. Aí eu vou pôr aqui L vezes C. Linha, coluna, né? Pronto. Vou redefinir de novo, tá vendo? Eu marco aqui, eu já rodo uma vez esse conjunto, tá vendo? E agora eu faço aqui, ó, linha vezes coluna. Pronto. Opa! É que o C está maiúsculo. Falhou. Linha, é que o C... Desculpa, o C é menor aqui. O C ficou com o C pequeno. Tá vendo? Então tem que tomar cuidado. Ó. O C aqui parece que é grande, mas não é não, tá vendo? C maiúsculo. Vou fazer C maiúsculo. É que na hora de escrever eu fui C minúsculo, né? Aí fica tudo igual, né? C maiúsculo, tá vendo? Pronto. Opa! Okay, não esqueça de rodar antes. Tem que rodar antes, tá vendo, mano? Se você não fazer isso, não sai o resultado. Alguém tem mais alguma pergunta? Deixa eu só ver aqui. Uma perguntinha. Todo mundo tem acesso ao chat? Eles estão vendo o chat? Eu coloquei um link, se não tiver, eu mando pelo e-mail. Alguém conseguiu ver, não? Eu não tive acesso, não. Olha lá em cima. Você vai ver assim, tem os participantes, que é aqueles bonequinhos, depois do lado já tem o chat. Tá vendo? Não, que não aparece. Só que ele está bloqueado para os participantes. Deve estar. Tá. Então tá. Então tem Somente organizadores e apresentadores da reunião podem compartilhar no chat. Não, tudo bem. Eu vou mandar por e-mail, então, um linkzinho que tem toda essa aula, ela resolvida. Então, para aqueles que tiverem um pouquinho mais de dúvida, né, resolve o exercício e dá uma olhada no exercício pronto. E, inclusive, no início, ele tem até uma que dá para você fazer a verificação no próprio site. Pessoal, se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, nada, a gente está disposto no e-mail, tá bom? Só queria lembrá-los que a gente está à disposição de vocês para qualquer informação adicional que for requerida. O Luiz está à disposição, temos o site para ajudá-los. Teve essa primeira aula. A ideia é que quinta-feira a gente termina essa parte de programação e a gente evolui, porque depois a gente vai para a parte legal, que é gráfica.